Pare tudo o que está fazendo e presta atenção no que eu vou te dizer agora. Tem um detalhe que quase ninguém comenta, mas que muda completamente a forma como uma mulher te enxerga no campo emocional. É o silêncio. Mas não aquele silêncio apático de quem se entrega. É o silêncio calculado, de quem aprendeu o próprio valor. Quando você se afasta, não é só o vazio físico que pesa, é a mensagem silenciosa que vem junto. Cada passo seu para longe levanta uma dúvida dentro dela que ela não consegue ignorar. Será que eu perdi esse homem de verdade? E aí acontece algo que poucos entendem. O que para você é apenas uma retirada estratégica, para ela se transforma num espelho, um reflexo claro de que você não está preso, de que sua presença é uma escolha, não uma necessidade, de que você não está ali por carência, mas por critério. Você não está sumindo. Você está comunicando sem dizer uma única palavra que é você quem tem valor naquilo tudo. Enquanto ela revisita cada conversa, revira mentalmente cada detalhe, tentando encontrar o ponto onde perdeu o domínio da situação, você já tinha compreendido há tempos. O jogo só vale quando é jogado por vontade, nunca por obrigação. E é exatamente aí que tudo começa a virar. Porque aquilo que ela poderia interpretar como desistência passa a soar como uma demonstração de clareza. E sim, isso mexe com ela. Porque de repente o homem que ela pensava ter na palma da mão está longe, firme, silencioso, decidido. No vídeo de hoje, você vai entender com clareza 10 mensagens que uma mulher capta mesmo sem você abrir a boca quando você simplesmente se afasta. E a última vai te fazer repensar tudo o que achava que sabia. Então fica atento e acompanha até o fim. Porque depois de hoje você nunca mais vai reagir da mesma forma quando ela começar a mexer com o seu emocional. E antes de continuar, faz o seguinte. Desce aqui, deixa o like. Se ainda não faz parte, se inscreve agora no canal A Sabedoria Oculta para continuar recebendo conteúdo direto ao ponto, feito para homens que querem ter mais clareza no jogo emocional. E aproveita para comentar sua cidade aqui embaixo, quero saber de onde você está acompanhando. Agora sim, vamos direto ao que interessa. A primeira coisa que ela percebe é: você tem opções. O silêncio de um homem que se retira fala mais alto do que qualquer súplica ansiosa. Quando você para de responder com a mesma frequência, quando deixa de correr atrás como fazia antes, ela sente algo que mexe com o ego. Você não está mais sempre ali. E essa ausência diz uma coisa simples. Você não está ali por falta de opção. Você está ou estava por escolha. E se decidiu sair de cena, é porque pode. Simples assim. Muita mulher só percebe isso quando o homem se retira. Que ele também tem valor. Que ele também é desejado. Que ele também pode dizer não. E é aí que a ausência vira prova. Se você se afasta e não entra em pânico, é porque existem outras portas, outras prioridades, outras realidades possíveis além dela. E isso, mais do que tudo, acende o gatilho do instinto competitivo. A ideia de que outras poderiam te querer mexe com a estrutura dela. E você sabe disso. Você deixa de ser previsível, passa a ser enigmático. E o homem com escolhas é sempre o mais difícil de controlar. Quando você se posiciona como alguém que tem para onde ir, ela entende. Agora é ela quem tem que decidir se vai te manter como uma das escolhas dela ou se vai arriscar te perder de vez. Se você está cansado de ser o que corre atrás, de ser ignorado, de ser testado sem fim, é o momento de inverter o tabuleiro. No primeiro comentário fixado, estou deixando um manual com o passo a passo para fazer ela voltar a te procurar. Além disso, é ali que começa a virada onde você finalmente começa a agir como o homem que quer e pode ser. Segunda coisa que ela percebe: você não depende dela para estar bem. Sabe aquela ansiedade que surge quando um homem mostra que só está em paz se ela estiver por perto? Aquilo, sem que ele perceba, acaba entregando tudo. Mas quando você se afasta e não cobra, não reclama, não insiste, ela sente que perdeu o domínio. Aquela influência emocional que ela achava que tinha escapa pelos dedos, e isso incomoda mais do que você imagina. Nesse momento, uma pergunta incômoda começa a rondar a cabeça dela. Será que ele gostava mesmo de mim? Ou será que ele já virou a página? E aí vem o choque. Ela percebe algo que muda tudo. Você continuou vivendo. Você respira, dorme, sorri mesmo sem ela. Essa calma, essa estabilidade emocional atinge o orgulho dela em cheio, porque revela algo que muitas evitam encarar. Seu mundo nunca girou ao redor dela, e agora isso está claro. Ela começa a perceber que você está inteiro, que não se quebra por alguém que mal se esforça. E é aí que uma semente silenciosa se instala na mente dela. A dúvida: será que eu subestimei esse homem? E o silêncio vira a resposta. Forte, seca, impossível de ignorar. A terceira coisa que ela entende: você tem noção do seu valor.
Um homem que sabe o que vale não se desgasta tentando provar algo para quem não retribui. E o seu afastamento não é um jogo, é uma declaração. Não com palavras, mas com atitude. Quando você deixa de aceitar o mínimo, você mostra que se enxerga, que entende seu peso, que se respeita. E isso desarma. Ela pode fingir que não liga, pode continuar postando sorrisos estrategicamente forçados nas redes, mas por dentro, ela sente. Ela sabe que perdeu alguém que não se implora. E isso é raro. Você vira exceção. E tudo que foge do padrão se destaca, se transforma em pensamento recorrente. O homem que se afasta e permanece firme não é apenas mais um. É aquele que ela não conseguiu controlar, aquele que ela não moldou. E por isso fica marcado, porque no fundo ela sabe, você entendeu o seu próprio valor antes mesmo dela reconhecer o seu. A quarta coisa que ela entende, o jogo virou. Antes, ela controlava o ritmo, respondia quando queria, sumia quando bem entendia. E você ali, sempre tentando manter a conexão, esperando alguma migalha de atenção. Mas aí você se afasta, e o ambiente muda. Aquela virada não faz barulho, mas abala tudo. Pela primeira vez é ela quem se questiona. Será que ainda tenho espaço na vida dele? E esse tipo de incerteza é incômodo, principalmente para quem sempre teve o controle. Ela começa a reparar mais, a observar seus movimentos, a tentar entender onde está você. Por quê? Porque a narrativa fugiu das mãos dela. E isso incomoda. Você vira incógnita. E tudo que não se entende, atrai. Ela percebe que se quiser continuar presente na sua vida, vai precisar fazer mais do que provocar ou sorrir bonito. Vai ter que mostrar valor. Vai ter que merecer. E essa percepção muda tudo. A quinta coisa que ela percebe, você se afastou porque simplesmente cansou. Simples assim. Você tentou, aguardou, deu espaço, mas chegou um ponto onde insistir já não fazia sentido. E aí você foi. Não com raiva, não com discurso, apenas com silêncio. E essa ausência fala alto, porque o que antes era presença garantida agora virou vazio. E isso mexe. Ela sente que algo mudou, que aquilo que era certo deixou de ser. E aí a ficha cai. Você cansou. Você alcançou o limite. E isso pega de surpresa. Muitas estão acostumadas com homens que insistem, que imploram mesmo sendo ignorados. Mas quando o padrão se quebra e você sai de cena, sem fazer barulho, sem tentar provar nada, isso tem impacto. Ela sabe que teve chances e desperdiçou. Você não sumiu por capricho. Você sumiu porque se respeita. Porque se doar para quem só entrega pouco, esgota, cansa a alma. E agora, o vazio que você deixou pesa mais do que a sua presença jamais pesou. A sexta coisa que ela entende, agora é ela quem precisa se mover. Ela começa a sentir que o esforço precisa partir dela. Que se quiser uma resposta, vai ter que procurar. Se quiser um reencontro, vai ter que propor. E isso não fazia parte do script. Ela imaginava que você sempre estaria ali, acessível, pronto, fácil. Mas o cenário mudou. Agora, o peso da ação está nas mãos dela. E esse sentimento é novo, principalmente para quem sempre teve conforto, atenção garantida, palco fácil. Quando você se retira, cria um vácuo. E o ego dela tenta preencher esse vazio com qualquer coisa. A dúvida começa a incomodar. A vontade de entender se ainda tem espaço na sua vida cresce por dentro. Talvez ela não mostre de imediato. Talvez esconda atrás de indiferença. Mas por dentro ela sabe. Se quiser te manter por perto, agora é ela quem vai ter que sair do lugar. E é aí que ela descobre o que realmente perdeu. Sétima coisa que ela entende. Você não vai se rebaixar. Existe um tipo de silêncio que fala mais alto do que qualquer argumento. É o silêncio de quem parou de tentar provar, de quem compreendeu que carinho não se força e consideração não se implora. Quando você se retira sem cena, sem pedido, sem explicação dramática, ela sente algo diferente. Ela percebe que você não está mais ali de mãos estendidas, esperando uma migalha de atenção. Isso abala, porque lá no fundo ela estava acostumada com homens que corriam atrás, que imploravam, que aceitavam migalhas como se fossem banquetes. Mas você não. Você saiu de cabeça erguida, sem ruído, sem rastejar. E essa postura, por mais silenciosa que seja, gruda na memória. Ela passa a perceber que você tem um limite, que o seu amor próprio grita mais alto, e que se ela quiser alguém por perto, vai precisar lidar com um homem que não aceita ser pisado só para ficar. Oitava coisa, ela entende que você não vive mais de migalhas. Quando você aceita pouco, você ensina o outro a te dar menos ainda. Mas quando você se afasta porque não aceita mais ser a segunda opção, ela entende o recado.
você não está mais disponível para ser plano B. E isso muda o jogo. Ela começa a se lembrar de tudo, das mensagens não respondidas, dos encontros adiados, das vezes em que você demonstrou e ela ignorou. Agora, sua ausência mostra mais do que qualquer presença poderia mostrar. Não foi joguinho, foi respeito, autorrespeito. Você deixou claro, sem dizer uma palavra, que não vai continuar onde não é prioridade. E isso mexe com o coração, com o ego, com a consciência. Principalmente para quem achava que podia manter você por perto com o mínimo esforço. Nona coisa, ela entende que o tempo dela acabou. Muitas acreditam que vão ter você ali para sempre. Que podem te testar, sumir, aparecer quando quiserem. Que podem brincar com o tempo porque acham que você sempre vai esperar. Mas seu afastamento mostra que o relógio virou, que o ciclo terminou. E o pior, não foi porque ela decidiu, foi porque você escolheu ir embora. E quando um homem vai com convicção, não tem charme, ego ou manipulação que resolva. O que resta é o silêncio. Frio, definitivo. Você não gritou, não fez cena, apenas partiu. E agora, cada dia sem resposta, cada ausência sua, é um lembrete de que ela deixou escapar aquilo que achava que teria para sempre. O que era certeza, virou passado. E o que era presença, virou distância. 10ª coisa, ela entende que você virou uma dúvida. Antes, ela sabia onde você estava. Sabia que se chamasse você viria. Sabia que podia contar com você mesmo sem oferecer quase nada em troca. Mas agora, silêncio. E no lugar da certeza, a dúvida. Será que ele esqueceu de mim? Será que já seguiu em frente? Será que encontrou alguém? Essa incerteza não dá paz. Porque o que mais atormenta não é o fim, é não saber se o fim foi definitivo. A dúvida vira sombra, presença invisível. Ela pensa em te chamar, mas segura. Olha suas redes, mas não curte. Lembra de momentos, mas não sabe se tem mais espaço. E aí você cresce. Porque quanto menos ela entende, mais ela pensa. O que era previsível virou enigma. E o que era fácil, virou desejo. No fim das contas, o silêncio é a linguagem dos homens que já entenderam o próprio valor. Ele não implora, não corre atrás, não se justifica. Ele apenas se afasta. E esse afastamento fala mais alto do que qualquer discurso desesperado. E quando você começa a usar esse tipo de postura, tudo muda. Porque você não está apenas reagindo, você está se posicionando. E homem que se posiciona, não se perde. Agora é com você. Se esse vídeo te abriu os olhos, deixa o like, porque isso mostra que você faz parte dos poucos que realmente estão buscando evolução. Se inscreve agora no canal A Sabedoria Oculta, porque aqui o papo é reto, sem enrolação, sem filtro, e sempre com um conteúdo que te coloca um passo à frente no jogo emocional. E eu quero saber, qual foi a parte desse vídeo que mais virou uma chave aí dentro? Comenta aqui embaixo a sua resposta. Esse comentário pode ser um ponto de virada não só para você, mas para quem ler também. E o mais importante, se você quer ir além e assumir o controle emocional de verdade, com clareza, postura e domínio total, então confere agora o e-book Domine o Estoicismo. É o manual que todo homem precisa para parar de reagir impulsivamente e começar a agir com inteligência. O link está no primeiro comentário fixado. Vai lá e garante o seu, porque depois de hoje, você não é mais o mesmo. Nos vemos no próximo vídeo.